Olá, é muito bom poder estar interagindo com vocês através do vídeo. O meu nome é Vânia e eu gostaria de começar esse primeiro momento aqui com vocês falando sobre algo que eu escrevi há poucos dias atrás no Instagram, que tem o título Arranca as estacas e siga. Esse título ele é a partir de uma historinha de um menino que se chama Bob. E esse menino, certo dia, chegou em sua cidade pequena, um circo, e ele foi até esse circo. Chegando lá, ele ficou muito admirado porque ele deparou-se com um elefante de grande porte, adulto, e aquilo chamou muita atenção dele, porque ele viu aquele elefante preso numa estaca, com as correntes na perninha do elefante, lá preso na estaca. E ele ficou admirado, ele ficou pensando, mas como que pode um elefante adulto, tão forte, enorme, preso a uma estaca tão pequena? Aquilo chamou a atenção dele e, de repente, ele encontra-se com o domador. E aí ele faz a pergunta ao domador: como é que pode esse elefante ficar preso aí e não se soltar? Aí o domador olha para aquela criança e diz assim: olha, isso é muito fácil quando você sabe duas coisas, né? A primeira é que o elefante ele tem uma memória fantástica. A segunda é porque o elefante também não é lá muito inteligente, né? E o que acontece? Nós pegamos o elefante, qualquer animalzinho bem pequenininho, e começamos então a condicioná-lo. De que forma? Nós pegamos o animal pequenininho e quando ele é pequeno, nós amarramos ele por essa corrente na perninha, preso a essa mesma estaca de ferro. E o elefante ali, ele começa, ele tenta se saltar, fugir, e se esforça e não consegue. E aí o que acontece? Acontece que esse elefante vai crescendo, o tempo vai passando, e ele não dá conta, ele se torna um adulto. E ele não insiste mais em tentar sair. O que entra em cena? Entra em cena a memória dele, né? Toda a lembrança que ele teve quando era menor e tentava fugir e não conseguia. E aí, por que eu conto essa história com esse título, Arranca as estacas e siga? Porque, fazendo uma analogia à história de Bob, muitas vezes a nossa vida, a vida do ser humano, isso acontece também às vezes conosco, né? O ser humano às vezes ele é carregado lá na sua vida adulta, ele traz para essa vida adulta, para essa juventude, vida adulta, várias estacas e às vezes ele não dá nem conta que isso acontece, né? O que acontece? Desde pequenininho, no seu contexto familiar, às vezes sem perceber, às vezes os seus entes queridos, seus pais, a família em si, ela também não percebe, ela não dá conta disso, outras vezes até dá, porque ela projeta também muita coisa, né? Ela começa a passar para essa criança, para esse filho, né, alguns conceitos, alguns rótulos, que eu chamo isso de estacas, né, que são marteladas na cabecinha do ser humano, daquela criança, né? Muitas vezes a criança escuta todo dia: ah, você não é caprichoso, ah, você não é inteligente, ah, você é preguiçoso, ah, você... E isso são estacas que vão sendo marteladas na cabeça dessa criança. Essa criança, esse filho, nasce nesse contexto de vários rótulos negativos, né? Porque se fossem positivos, poxa, você é tão inteligente, você é carinhoso, isso aí é muito positivo para a pessoa. Isso vai elevar a autoestima, o autoconceito. Mas aqui é o contrário. As estacas eu estou colocando o aspecto negativo, que muitas vezes é a sua realidade, né? Foi a sua realidade, é a realidade de muitos, né? Nasceu num ambiente familiar que infelizmente não tiveram esses cuidados e esse filho está imergido nesses conceitos, nesses rótulos negativos. Você não é inteligente, você não é capaz, você não consegue, você tem medo e assim vai. E aí você vai chegando na vida jovem, na vida adulta, e aí o que acontece? Acontece que você já àquela altura tem essas estacas enterradas, internalizadas na sua cabecinha, e você olha para si próprio, o seu autoconceito é negativo, a sua autoestima é baixa e aí você não se vê capaz agora como adulto, né? A ser responsável, a ser capaz de construir, a realizar seus sonhos, porque essas estacas o limitam. Essas estacas o emperram,
seguram, né, para que você vá crescer, você vai vencer na vida. E nós precisamos ter motivações internas, nós precisamos ter objetivos, sonhos e, acima de tudo, olhar para nós mesmos, ver dentro das nossas condições equilibradas que nós temos condições de vencer, né? Mas para isso, o que é necessário fazer? Arrancar algumas estacas que o impedem a crescer. E é dentro desse assunto dentro desse e tantos outros, obviamente, né, que são pertinentes à nossa área, né? Eu sou psicóloga, meu nome é Vânia, e eu trabalho exatamente com essas questões comportamentais, questões emocionais, né? Questões de traumas complexos, transtornos que nos impedem, que atrapalham o nosso dia a dia, né? Então eu gostaria, sinceramente, que o nosso espaço aqui fosse um espaço que fosse um instrumento na sua vida. Primeiro, um instrumento usado por Deus, porque eu creio, sinceramente, que Deus nos criou não para termos estacas que nos impeçam, mas para termos o conceito, o autoconceito correto, equilibrado, né? A nossa autoestima equilibrada, de forma que a gente tenha noção perfeitamente das nossas limitações, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito e todo mundo tem as suas limitações, mas saiba também o suficiente de que há condições, conheça as suas potencialidades, conheça as suas competências, né, suficientes para desenvolvê-las, para usá-las a ponto de ser benefício para si próprio, né? E esse aqui é o nosso intuito, de estarmos aqui a cada encontro trabalhando alguns assuntos. Então, eu quero pedir a vocês, deixem aí um comentário, fale uns assuntos que são pertinentes à nossa área da psicologia, que poderia lhe ajudar. E na medida do possível, nós estaremos trabalhando assunto por assunto, ok? Até lá, até a próxima, um beijão para vocês. Né? E deixa aí seu comentário, fale, comente aí o que você gostaria que nós estivéssemos abordando aqui, dentro do nosso contexto da psicologia, e eu espero sinceramente que Deus nos use como instrumento na sua vida. Um beijão, um abraço a todos.